Distrações escondem bilhões. Há pelo menos duas engrenagens no Brasil atual que, aliadas, têm cumprido com relativa eficiência a função de manter a população ocupada, distraída e despolitizada, enquanto mudanças prejudiciais à mesma são implementadas. Me refiro ao gabinete do ódio, que atua em local certo, sabido e acoplado ao presidente Jair Bolsonaro, e às plataformas de redes e mídias digitais que se deixam ser usadas como ferramentas. Combinadas, essas engrenagens conseguem produzir efeitos de distração que desviam o foco das atenções da população em relação àquilo que realmente importa e a prejudica. Um produz e o outro contribui para a disseminação de conteúdos que cumprem este papel. Primeiro, é importante que se tenha em mente que as redes e mídias digitais, por mais que muitos as enxerguem como ferramentas inofensivas, usadas para diversão, trabalho, bate-papo ou encontros amorosos, na verdade, elas devem ser encaradas também como veículos de comunicação de massa, controlados por empresas privadas estrangeiras que, como tais, como tenho dito várias vezes, têm os seus próprios interesses e contribuem para a alienação dos usuários de uma maneira subliminar. Partindo da forma como essas plataformas são desenhadas e passando pela atuação dos seus algoritmos, elas criam as condições à propagação ou retração de determinado conteúdo. Não é à toa, por exemplo, que a maioria dos temas políticos passam por uma espécie de freio, especialmente se forem conteúdos de esquerda em algumas delas. E conteúdos, por exemplo, como de entretenimento e futilidades, têm um alcance, uma repercussão muito maior. Tais plataformas são permeáveis aos bots ou robôs que automatizam a utilização de perfis falsos, dando velocidade e ganho de escala industrial na distribuição de memes e fake news, ajudando assim a criar sensações coletivas que influenciam na uniformização do pensamento de boa parte das pessoas e de suas ideias, como também de justificativas em relação aos fatos do dia a dia. Por exemplo, criam condições para a propagação personalizada de argumentos que fazem com que as pessoas se conformem e aceitem passivamente sucessivos aumentos de combustíveis, um atrás do outro. Além disso, percebam que tempos atrás o escândalo de uma mulher, entre aspas, viralizou quando a gasolina custava R$ 2,68 e hoje, custando quase R$ 9,00 em alguns lugares, muito mais do que antes. Muitos críticos fazem seus comentários, impulsionam, fazem protestos, mas não conseguem ter o mesmo alcance e nem geram a mesma comoção coletiva. Por que será? Há profissionais trabalhando 24 horas por dia com modelagem psicométrica para microdirecionamento de conteúdo que impacta diretamente no estado psicológico das pessoas. É a forma da manipulação desse tipo de veículo de comunicação em massa. Chega a cada uma delas pelo celular na palma das suas mãos. Uma das táticas mais comuns, por exemplo, é inundar as redes sociais com diversos conteúdos, como vídeos curtos, engraçados, polêmicos, extraordinários, sensacionais, violentos ou com qualquer outra coisa que as plataformas sabem que você gosta para desviar a sua audiência, a sua atenção das questões que prejudicam a população. A segunda engrenagem, combinada com esta primeira que acabei de falar, é acionada pelo comportamento do presidente Bolsonaro. Desde a campanha, passando por todo o mandato até agora, na reta final em que estamos, alguns chamam o presidente de louco. Mas não, de louco não me parece ter nada. Bolsonaro cumpre diariamente uma missão que é muito simples de identificar. A missão de distrair, de virar a página, de mudar de assunto enquanto os reais donos do poder operam. A cada dia,
cria um inimigo para o qual tenta direcionar a atenção e a raiva dos seus seguidores e da população. A cada dia, gera uma nova polêmica para esconder as situações de investigação e denúncias de corrupção contra o seu governo e seus filhos. Ou ainda, como já ocorreu, para desviar o foco de votações como as da autonomia do Banco Central, da reforma da Previdência, ou ainda para esconder a destinação dos lucros bilionários da Caixa Econômica Federal para pagar dívida pública junto a bancos privados. Isso às custas do desmonte do programa Minha Casa Minha Vida. As distrações servem ainda para deixar de dar satisfações ao povo brasileiro a respeito da ausência de projetos estruturantes em seu governo. Servem para esconder que o tipo de projeto econômico implantado no país contribui para acelerar de modo violento o processo de desindustrialização do Brasil e esconder o crescimento do desemprego que já é visível a olho nu. São distrações para manter o povo ocupado, dividido, discutindo besterol, enquanto se tenta ainda privatizar, por exemplo, Correios e Eletrobras. Podemos ver as distrações operando em uma série de polêmicas e dissimulações para fazer o povo desviar as atenções ou até apoiar a privatização da Petrobras, das suas subsidiárias e distribuidora, da empresa de gás e das refinarias, e para conter a revolta da população com relação ao aumento abusivo e sucessivo do preço dos combustíveis, de todos os produtos, inclusive, que são impactados por esses aumentos abusivos de combustíveis. Aliás, a culpa, nunca é do presidente, também faz parte da estratégia. A culpa é da pandemia, a culpa é da guerra, a culpa é dos comunistas, a culpa é dos governadores. O foco é sempre desviado de si mesmo, até chegar ao cinismo, como aconteceu recentemente, de declarar aos berros que ele, Bolsonaro, não teria nenhum poder de baixar o preço dos combustíveis. Uma mentira sem precedentes que é reproduzida para e por uma massa de alienados. Pior, até isso serve para desviar as atenções da população do escândalo que é a privatização dos lucros bilionários da Petrobras, que vão para os bolsos de poucos, às custas de uma exploração tão violenta que suga recursos e empobrece o povo brasileiro. Do ano passado para cá, a extorsão daria para construir pelo menos 200 aeroportos, como o de Natal, por exemplo, em todo o Brasil. Já imaginaram os bilhões que deixam de circular no país e vai para acionista estrangeiro? Em relação à extração do nosso petróleo nos moldes coloniais, talvez estejamos vivendo no Brasil momentos piores do que os que vivemos durante a extração e exploração nos ciclos do ouro, da borracha, do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Nosso patrimônio continua a ser pilhado às custas de uma parte do povo que segue distraído, passivo e alienado.